Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Target Engenharia no YouTube. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz, eu sou o CEO da Target, prestador de serviços, consultor para o mercado imobiliário na área de incorporações, loteamentos, parcelamento de solos, estruturação financeira de empreendimentos, análise de viabilidade, captação de financiamento via apoio à produção e GERIC da Caixa. Ok? A gente presta consultorias financeiras, a gente trabalha com mentorias, com treinamento de CEOs, de gerentes, desenvolvedores de novos negócios e, sobremaneira, o empresariado de uma forma geral atuante no mercado imobiliário, construtores, incorporadores, imobiliárias, engenheiros civis, consultores, autônomos. Ok? Apresentando um novo case, mais um case de análise de viabilidade, case real, recente, 2024, 108 apartamentos em condomínio numa região do Nordeste, região metropolitana de uma grande capital nordestina, 108 apartamentos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, com financiamento bancário, apoio à produção, valor de unidade 230 mil, calculados no âmbito, seguindo o processo da ABNT 14653, grau de fundamentação aqui máximo possível, alcançado aqui pela Target no modelo matemático estatístico. Mesmo caso, cálculo do valor de venda, do custo de construção, tá? 18.985.000, aqui então calculado pela BNT 12.721, então, o mais preciso possível. Aqui, ó, todos os parâmetros, para quem está acostumado a assistir os nossos vídeos, a gente precifica tudo. Coloca aqui custo de estruturação, corretagem, tributação, cenários de venda, índice de correção do valor de venda. Para quem não sabe, o valor de venda é dado pelo programa, Minha Casa Minha Vida, nas suas mais diferentes modalidades e regiões, para a faixa de renda, inclusive. O valor varia para a faixa de renda e varia por regiões. Então a gente faz, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, a conta inversa, considerando primeiro o valor de venda e depois subtraindo ali todos os custos. Aqui não foi diferente, a gente colocou o valor de venda, aferiu o valor de venda no mercado, analisando a concorrência lá na região, média 54,2 metros quadrados, 230 mil reais o valor de média, justamente o valor que nós entramos na planilha, 4.294 por metro quadrado. Aqui empreendimentos vizinhos, empreendimentos vizinhos lá ao que nós estamos analisando aqui. Dessa forma a gente entrou com os 230, você pode pedir o reajuste a cada 6 meses, o laudo de avaliação vence a cada 6 meses. Você pode pedir a reavaliação, de toda forma a gente já coloca o índice de correção do valor de venda, com base no FIPZAP regional, e o custo de obra a gente corrige pelo INCC. Não se pode corrigir o valor de venda de unidades dentro de empreendimentos ou fora, utilizando o INCC. O INCC é inflação de custos, não é índice de reajuste de valor de venda. Aqui a gente estruturou tudo aqui, então, com base em realidade de mercado, em informações fornecidas pelo cliente e, sobremaneira, com base em cálculo. A gente orçou a obra, estimou aqui custo de estruturação, custo de construção, indiretos, registros do memorial de incorporação no cartório, obtenção do RI, o stand, custos com publicidade, o serviço que a Target prestou, está todo precificado aqui. Os projetos estão aqui, estudo de massas, coleta de informações, certidões, custo de administração, gerenciamento do empreendimento, compras, recursos humanos, pessoal que administra a parte financeira, vendas, pessoal que faz relacionamento aí com os CCAs, com as imobiliárias, os grandes parceiros comerciais, E os custos finais aqui de acertos, desmobilização, eventualmente uma manutenção corretiva, ou preventiva. Então a gente coloca todo o conjunto aqui de custos por centros, inclusive os custos financeiros. Aqui a gente tem os custos de estruturação com a Caixa, é um custo que precisa ser colocado. Preenchimento da FREL, a Target que fez,
né, a taxa de estruturação lá na Caixa, né, a taxa de análise de engenharia, a taxa de análise jurídica, a legalização, as despesas financeiras, né, seguros, né, exigidos pelo banco e etc. Tá? Então aqui na aba, vocês não estão vendo aí, mas aqui tem a aba dados de entrada, onde a gente tem o lançamento dos valores, dos índices, dos percentuais, né, dos custos, todos do empreendimento. E as outras abas, elas calculam de forma automática as correções do valor de venda, a distribuição dos recursos, né, do custeio da obra ao longo do tempo, né? Está aí na tela o cronograma físico de obras, né, com todo o seu custeio mensal. Né? Aqui a gente tem o valor futuro do orçamento de obra, a gente reajusta o orçamento, né, e chega, né, por fim, na planilha de análise analítica, né, de dados analíticos. Analíticos são dados que você consegue analisar de forma periódica. Né? Eu chamo assim a planilha de análise central, o cenário central, que é esse que está aqui. É o cenário mais provável de acontecer. Na verdade, eu costumo fazer um pouquinho pessimista, não chegando no extremo do pessimista, né? A boa prática da engenharia e a norma técnica, né, a BNT 14653, ela nos exige que nós façamos, no mínimo, 3 cenários e o adequado, o desejável, seriam 5. Né? Essa planilha ela é adequada para você fazer isso, né, simulando aí comportamento de vendas, velocidade de vendas, valor de vendas, correção, custo. Né? A gente faz essas análises aí, extrapolando uma variável e depois a gente faz a análise extrapolando todas as variáveis, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, para o empresário ter uma boa ideia aí do comportamento do empreendimento dentro de vários cenários. Né? Eu costumo fazer um cenário central um pouco pessimista, né? Situado aí entre o pessimista e o central. Né? Isso é uma forma conservadora de trabalhar, né? Considerando que o sucesso do empreendimento ele depende muito da capacidade gerencial do empresário. Né? Tem empresas que sequer estimam, né, projetam fluxo de caixa, né, da forma que nós estamos fazendo aqui. Ó. Tem empresas que não têm um controle mínimo sobre compras. Isso eu falo para vocês com segurança, porque a minha empresa ela já tem 11 anos de consultoria e previamente de mercado, e antes disso, já foram quase 20 anos trabalhando em construtoras de diversos portos, com construtora própria, multinacional também, trabalhando na área de construção. Então, assim, quando você vai conversar com, principalmente o pequeno e médio empresário, ele não tem recurso e não tem conhecimento. Né? Não é demérito a pessoa não ter conhecimento, não ter recurso. O que é um demérito muito grande é a pessoa não ter interesse. Então, você faz um planejamento todo desse daqui, né? Isso aqui serve para você, ao longo de todo o período, né, do empreendimento, você tem aqui vendas para você performar mês a mês, valores para você receber, custos mensais com todo tipo de conta, né? Corretagem, tributação, Receita Federal. Você tem todos os custos de empreendimento mapeados mês a mês. Então você vai perseguir aquelas metas ali mensais, se possível da periodicidade semanal, para você conseguir atingir a rentabilidade e o resultado que você quer do empreendimento. Não pode ser feito de forma solta, né? Para depois que a obra está pronta, você se perguntar se deu o resultado ou não. Quanto mais informações, quanto mais dados você tem do próprio empreendimento antes de você empreender, maior é a sua probabilidade de optar em fazer um determinado empreendimento ou outro, né? Trazer para a sua carteira um empreendimento A ou B, né, que traz mais rentabilidade por metro quadrado construído e vendido. Né? Você consegue identificar as fontes de financiamento mais baratas para o seu negócio, né? Como contratar, quando contratar, né? A que custo. Né? Você tem conhecimento num estudo de viabilidade padrão desse aqui, ó, da Target, né? Tem estudos de viabilidade muito mais completos e tem outros que são mínimos. Né? Nesse caso aqui, para empresas de pequeno e médio porte, esse estudo aqui ele é mais do que suficiente. Ele atende a BNTs 12.721, atende a BNT 14.653, atende procedimentos exigidos pela Caixa Econômica Federal, com folga, atende exigências de fundos de investimentos.
Agora, tem empreendimentos que são mais complexos, né? Ele tem fundo, ele tem recursos que vêm do exterior, né? Tem sócios brasileiros, tem sócios estrangeiros, então a gente tem que fazer conversão em dólar, né? A gente tem que fazer a declaração de remessa de recursos, de divisas, etc. Então ele se torna muito mais complexo. Tem parte comercial para locação, tem parte comercial para venda. A gente analisa aqui empreendimento de todo porte. Né? A consultoria da Target ela não tem restrição com relação a porte de empresa, porte de negócio, envergadura de produção, escala, não. Tá? Aqui no canal a gente não vai apresentar dados, né, de empreendimentos de maior envergadura, né, onde que tem ali o sigilo. Né? A gente tem que assinar um termo de sigilo, então a gente não pode ficar abrindo dados, né, de empreendimentos onde tem uma participação aí de fundos, de agentes estrangeiros, etc. Né? Mas, basicamente, a lógica é a mesma. A gente tem que estimar fluxo de caixa. Sem saber dimensionar fluxo de caixa, você não vai ter metas mensais e, consequentemente, você vai estar navegando aí na seara do empreendedorismo imobiliário às cegas. E se o prejuízo vier, ele vai ser grande. Aqui a gente não está trabalhando aqui com 10 mil, 20 mil, 100 mil. A gente está trabalhando na casa dos milhões de reais. Né? E com um público muito exigente, que é o público que está comprando a casa própria, né? E com um veículo de financiamento, que é a Caixa Econômica Federal, que é um grande parceiro. Né? Esse empreendimento aqui no caso, ó, resultando em 29,94% sobre capital próprio, uma TIR de 2,93%, empreendimento bastante viável, tá? Foi recomendado para a carteira do empresário, tá? De forma... com ressalvas, tá? Por exemplo, esse empreendimento não pode ser vendido por menos de 230. Se você vender esse empreendimento por 210 mil, por exemplo, em função de uma economia, né, no padrão de acabamento, né, colocar lá uma bancada na cozinha de baquelite, né, aquela de material sintético ao invés de um granito, né, deixar de amassar as paredes, por incrível que pareça, tem empresas que ainda não amassam as paredes, faz lá aquele reboco com areia fina, lavada e pinta por cima. Isso é uma economia que você pode até achar que está tendo vantagem, mas na hora que um banco for avaliar para você, ele vai te tirar aí uns 10, 15 mil. Eu estou avaliador do banco há muitos anos, né? E eu não avalio no mesmo valor de uma casa considerada normal, né? Parede amassada, granito na cozinha, etc. Uma casa que não tem esses benefícios, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Você tem que trabalhar aí conforme o mercado está acostumado, porque senão você vai ter uma deficiência aí de caixa. Por exemplo, né? A gente está falando aí em 29% a um valor de 230 de venda. Se por acaso o banco avaliar para você em 210, né, você vai chegar aqui e ter um resultado de 4%. Isso aqui é prejuízo. Isso aqui é prejuízo financeiro e econômico. Você está tomando um revés aqui de menos 415 mil no VPL e um empreendimento desse tamanho, ó, no regime do lucro presumido, você está tendo um prejuízo de quase 200 mil. E 416 mil positivo no RET, mas isso aqui não vale nada. Isso aqui não é nada. Você vai fazer cento e tantos apartamentos, você vai fazer 108 apartamentos para ganhar. Isso aqui, ó, dividido por 108 apartamentos, te dá um lucro de 3 mil. É melhor você ficar quieto na sua casa e mexer com outra coisa. Né? Então, olha só, a sensibilidade desse modelo ao preço ela é muito grande. Né? Então, você tem que vender, né? Você tem que produzir um produto que tenha valor de mercado avaliado e aferido pelo banco de 230 mil. Contrate uma consultoria, faça o dimensionamento do produto em termos de área, atendimento aos padrões mínimos de acabamento praticados pelo mercado e exigidos pela Caixa, colocando materiais de qualidade. Não seja um mau empresário. Entrega para o público o mínimo e quer receber o máximo. Não tem espaço para o mercado para esse tipo de conduta mais. Não existe. Hoje as pessoas aprenderam a aprender. A Caixa está cada vez mais exigente. Nós temos o SIAC, do PBQPH, que é a norma de qualidade. Nós temos a BNT 15575, né, que é a norma de desempenho. Você não pode colocar qualquer produto no mercado. Ao passo de que
existem esses maus empresários, né? Tem também os empresários competentes. O cara aprendeu, né? Ele estudou, ele fez estudo de mercado. Aqui a gente está falando de números, a gente está fazendo uma análise econômico-financeira, mas você tem que fazer também uma análise técnica e arquitetônica do produto. Nesse caso aqui, o empresário feliz, esperto, né, inteligente, pegou aqui o terreno, escolheu um bom terreno, ele tem aqui um desnível entre a rua de cima e a rua de baixo, mas a solução técnica deles foi brilhante, excelente, de baixo custo, viabilizou o empreendimento financeiramente. Vocês viram ali que dá 29% de resultado sobre capital próprio, excelente. Olha o terreno. Essa parte aqui é mais alta, essa aqui mais baixa, aqui tem uma rampa que sobe aqui, atendendo a acessibilidade, né? A norma 90/50 de acessibilidade, a Caixa exige que tenha acessibilidade. Então você tem uma saída para uma rua, tem uma saída para outra, todos aqui, os blocos aqui em cima, blocos aqui embaixo, garagens para todos os apartamentos. Né? Você vê aqui as curvas de nível, ela vai do 30 até o 10, a gente tem 20 metros de desnível, são 3 pavimentos praticamente, né? Com o pé direito aí, de 3 metros ali, né? Considerando média de 3 metros, um pouco mais aí de 3 pavimentos, né?